Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico, um dos grupos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Unidos em Cristo, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Eu sou o pastor Ervino Spitzer e hoje quero lhe convidar a juntos estudarmos a primeira e a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E, claro, vermos o que podemos aprender também com essas maravilhosas histórias que temos, então, na Bíblia. Queremos ver quem era Paulo, como ele foi chamado por Jesus, como também depois ele se dispôs a ser um seguidor, um apóstolo, e aí, então, ele faz 4 grandes viagens missionárias. E hoje queremos, então, estudar as 2 primeiras viagens missionárias de Paulo. Se você gostaria também de deixar o seu pedido ou agradecimento de oração, pode fazê-lo nos comentários. E logo a seguir, após o estudo, teremos um momento da oração geral, quando queremos então incluir o seu pedido ou também o seu agradecimento. Quero convidá-los a ouvirmos uma canção que também nos fala sobre a história do apóstolo Paulo e logo a seguir começamos o nosso estudo bíblico. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda, eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz por Cristo. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso seu maior infrator. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Sua vida? Um relato de açoites e celas sujas de prisão. Homens não morrem por algo de que duvidam. É o que acontece ao se confiar em Deus. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Trode, meu Deus, eu vi Cristo em você. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. Não posso fazer mais nada. Como é possível? Falei com outros médicos. Ninguém tem respostas. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? O grego, Lucas. Ele é um grande médico. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Por favor, salve-a. Eu não posso perdê-la. Seja como for. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Obrigado. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Minha filha está morrendo. Estava cheio da sua gente escondida. Ele sabia que eu poderia delatá-los, mandar jogar todos na arena hoje. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você.
Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Que a graça seja convosco. Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo bíblico, a você que chegou agora. E hoje queremos estudar, então, a primeira e a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, um grande apóstolo chamado por Jesus, enviado também por ele. E graças a Paulo, então, também, claro, sempre guiado por Deus Espírito Santo, ele teve a oportunidade, então, de fundar muitas igrejas cristãs. E assim o cristianismo, então, foi levado a muitos lugares, inclusive até a Europa, provavelmente até na Espanha. Queremos ver isso nesta série de estudos bíblicos de histórias da Bíblia. Antes de olharmos para esta história de hoje, quero convidá-los a iniciarmos o nosso estudo, e nós o fazemos em nome do nosso Deus triuno, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los também a orarmos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Um dos grandes personagens bíblicos, e também, claro, um dos personagens que tem muita história a nos contar e também nos ensinar, sem dúvida, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, do início, ele não era cristão, ele, na verdade, perseguia os cristãos, e no início, Paulo, então, se chamava de Saulo, era o seu primeiro nome, e ele era nascido, então, em Tarso da Sicília. Tarso, hoje, atualmente, fica a Turquia. E essa história vai nos ser relatada, este fato do nascimento dele, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ele era também filho de um judeu da tribo de Benjamim. E assim também, na verdade, ele tinha a dupla cidadania. Porque os pais do apóstolo, um era judeu da tribo de Benjamim, e provavelmente a mãe era romana. Isso porque Paulo depois ele vai num determinado momento, quando ele está em julgamento,
ele vai apelar para a sua cidadania romana para não ser morto. E então isso vai ser concedido a ele e ele vai passar então por vários julgamentos. Caso contrário, Paulo teria morrido bem antes. Mas ele era então filho de um judeu da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. E ele então, para cumprir também com todo o rito do povo judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia. Isso, nós sabemos que a circuncisão ela começou com Abraão, ainda lá no Antigo Testamento, quando, na verdade, Deus, então, agora faz um pacto, ele faz uma aliança com Abraão, e então ele vai dizer para que o povo agora leve ou tenha uma marca no seu corpo, que seria justamente, então, a circuncisão. E assim Abraão, na verdade, circuncidou todos os homens do seu povo, e depois disso, todos os que nasceram depois, dentro do povo de Israel, foram circuncidados. Vamos ver também, se nós lermos a história de Jesus, em Mateus, principalmente, vamos ver de que ele também, ao 8º dia, ele foi, então, circuncidado. Isso, claro, para cumprir com a lei do Antigo Testamento, e essa foi a finalidade da vinda de Jesus, para cumprir com a lei de Deus, porque o homem não pode cumprir essa lei na sua integridade, ele não consegue, e a lei de Deus vem nos dizer de que aquele que não cumpre essa lei de Deus de forma plena, ele é automaticamente condenado, porque a lei mata, a lei é espada, diz o texto. E então Jesus veio justamente para cumprir a lei de Deus, e por isso então vamos ter a partir da vinda de Jesus agora uma mudança. Não vamos mais ter a circuncisão, que seria o derramamento de sangue para deixar a marca no homem, mas agora vamos ter a morte do Cordeiro, como o próprio Jesus vai morrer por nós na cruz. Deus agora então em Jesus vai cumprir a sua lei, a lei dos 10 mandamentos, na pessoa de Jesus. E agora nós não vamos mais para o céu pelo cumprir da lei de Deus, pelas suas ordens, pelas suas normas. Agora, na verdade, nós vamos para o céu por acreditar em Jesus, porque ele cumpriu a lei em nosso lugar e em nosso favor. Isso é a base da fé cristã, a partir do texto bíblico. E assim também Jesus, então, foi circuncidado para, como ele era um judeu, ele cumpriu essa lei de Deus. E agora também, então, aqui hoje, quando falamos de Paulo, o apóstolo, como ele era judeu, ele também, então, ao 8º dia, ele então também foi circuncidado para cumprir a lei como era costume do povo judeu. Paulo, pelo que tudo indica, tinha uma irmã e também um sobrinho que moravam em Jerusalém. Nós não temos muitos dados e também não temos muitos nomes a respeito da vida de Paulo, até porque sabemos que o texto bíblico ele não dá uma ênfase na própria pessoa em si, mas como Deus chama, trabalha aquela pessoa, e aquela pessoa ela é útil a Deus no seu trabalho, no levar o evangelho a outras pessoas. Assim também com o apóstolo Paulo. O que sabemos, a princípio, é que ele tinha alguns familiares, então, que moravam em Jerusalém. Não sabemos o nome do pai de Paulo, também nem a mãe dele, como se chamavam, e também nem a irmã e esse provável sobrinho que moravam, então, em Jerusalém. Não temos aí os seus nomes. E, claro, isso também não é, assim, de grande importância, mas, claro, aqui a título também, então, de curiosidade. Provavelmente, Paulo, então, ele era solteiro, né, de acordo com aí o texto bíblico, porque ele vai nos falar sobre isso um pouquinho em 1 Corinto, capítulo 7, os verso 8, quando ele vai dizer assim, de que aquele que quer ficar solteiro, aquele que não quer casar, ele deve permanecer assim, desde que isso não seja um problema na vida dele. Então, Paulo vai dizer, então fique como eu. Então, Paulo estava se referindo ali de que ele era solteiro. E não vamos ter também em nenhum outro relato bíblico, em nenhum outro momento, alguma referência que nos leve a crer de que Paulo era casado. Porque Paulo, então, em suas viagens, ele sempre viajava sozinho como família, mas ele viajava sempre acompanhado, então, de alguém, né?
Bartolomeu algumas vezes acompanhou ele também, Marcos, com quem ele acabou se desentendendo, enfim. Mas a Bíblia não vai trazer nenhum relato de que Paulo é acompanhado por um familiar dele em alguma viagem. E como sabemos, ele fazia essas viagens e ficava muito tempo fora, provavelmente, então, aí também deduzimos que Paulo, então, era solteiro. A profissão dele era fabricar tendas, né, barracas. Paulo era tido como um nômade hoje, conhecido, por exemplo, né? Ele vivia em tendas, em barracas, e ele fabricava essas tendas e barracas e vendia elas. E com isso também, então, ele acabava se sustentando. Claro que também vamos ver de que Paulo, ele recebia ajuda dos cristãos, os de Jerusalém. Porque eles, então, em algumas igrejas cristãs, eles enviavam, então, ofertas, e para que Paulo, então, também utilizasse dessas ofertas para a sua sobrevivência. Quando, então, ele estava pregando o evangelho, anunciando, ensinando as pessoas nas sinagogas, nas suas casas, nas praças, ele não podia trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ele precisava se sustentar. Então, ali, provavelmente, Paulo fazia uso, então, desses recursos que essas igrejas, então, encaminhavam aí para outras congregações. Então, Paulo também era, assim, auxiliado, vamos dizer assim, pelas ofertas da própria igreja. E isso também nos mostra, então, de que ele talvez era solteiro. A formação de Paulo, ela foi uma formação muito boa, podemos dizer, na época, praticamente uma das melhores escolas onde ele estudou, foi a escola de Gamaliel. E ali, então, ele se torna um fariseu. Fariseu era, na verdade, um conhecedor da lei. Fariseu é aquela pessoa, aquele judeu que cumpre a lei de Deus à sua risca. Aquela pessoa que é zelosa, aquela pessoa que não deixa escapar nada. Porém, sabemos que os fariseus acabam indo ao extremo. Uma vez que eles querem somente cumprir a lei e serem os cumpridores de toda a lei de Deus, eles acabam, então, se esquecendo ou não levando em conta o evangelho, que é a própria pessoa de Cristo. E os fariseus, eles eram, então, conhecidos como, em primeiro lugar, um grupo que era devoto da Torá. Torá, na verdade, era a lei do povo do Antigo Testamento, a Bíblia do Antigo Testamento. Porque aqui, enquanto falamos do apóstolo Paulo, nós sabemos que o Novo Testamento está sendo escrito, tanto é que ele próprio vai escrever 13 cartas, Paulo, como, por exemplo, a Corinto, ele vai escrever aos Tessalônicas, ele vai escrever à cidade de Filipos, aos Filipenses, mas ele também vai escrever cartas endereçadas, por exemplo, a pessoas, como, por exemplo, Timóteo, ele escreve 1ª e 2ª Timóteo, ele vai escrever, por exemplo, também a carta a Tito. Então, Paulo vai escrever 13 cartas, que são chamadas de epístolas na Bíblia, né? Epístola nada mais é do que uma carta, é a mesma palavra, só que de um sentido diferente. Ela traz a palavra, então, epístola é uma carta. E ele, então, na verdade, naquela época não tinha isso. Então, ele só tinha a Torá, quando ele, então, ainda estudou, que era só a parte do Antigo Testamento. Os fariseus, ao mesmo tempo, eles eram opositores aos saduceus, que era, de novo, um outro grupo, né? Ainda em terceiro lugar, vamos ver de que os fariseus, eles acreditavam muito na lei oral e na lei escrita. Eles acreditavam muito naquilo que Deus havia dito para o povo, de forma oral. Como, por exemplo, Moisés ensinava muitas coisas para o povo. Eles acreditavam nisso, eles sabiam que isso vinha de Deus. E eles levavam isso em consideração. Mas também o texto escrito propriamente dito. Como, por exemplo, temos aí os 10 mandamentos lá do Antigo Testamento. Então, eles acreditavam tanto na parte oral, como também na parte escrita. E aqui, claro, sempre lembrando, falando aí da questão da lei. Por isso, então, os fariseus eram muito devotos, então, dessa parte da lei. E ainda, em quarto lugar, né, eles iam muito, eles frequentavam muito na sinagoga. A sinagoga, como já também tivemos oportunidade de falar aqui, era um lugar onde as pessoas se reuniam para várias atividades. A sinagoga não era necessariamente uma igreja, como nós conhecemos hoje. A sinagoga era mais como uma parte social de um determinado grupo. Era tipo uma associação de bairros, onde você discutia coisas da igreja, você discutia também coisas da sociedade, você discutia coisas da família,
e também você discutia assuntos políticos. Então, a sinagoga nada mais era do que um lugar que servia para tratar de vários assuntos. Mas, claro, também para o povo judeu, a sinagoga, num determinado momento, ela servia como templo também, porque o templo, naquela época, era conhecido só como o grande templo que estava em Jerusalém, que foi construído por Davi, depois ele foi destruído, e aí o filho de Davi, Salomão, então reconstruiu e terminou, então, o templo de Jerusalém, ainda quando os babilônicos aí atacaram e destruíram ele. Então, o templo era conhecido como o Templo de Jerusalém, e as sinagogas eram conhecidas como esses locais onde o povo se reunia para, justamente, ler a palavra de Deus, estudar, meditar e assim também ensinar o povo. Jesus, na verdade, frequentou muitas vezes a sinagoga. E Paulo também frequentou essa sinagoga como um fariseu. Era o lugar onde os fariseus praticamente mais gostavam de estar, era literalmente na sinagoga. Então, eles discutiam a respeito da lei de Deus. Certo dia, Paulo, então, ele vai agora fazer uma viagem, né, para prender os cristãos, e enquanto ele estava indo nessa viagem rumo a Damasco, onde ele provavelmente prenderia cristãos, nessa viagem ele teve uma visão, e nessa visão, então, lhe apareceu Jesus. O texto de Atos vai nos dizer de que Paulo, então, acabou caindo do cavalo naquele momento, né, porque uma luz muito forte brilhou sobre ele, e então ele ouviu Jesus falar a ele, que Jesus então perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? De acordo com o relato, as pessoas que estavam com Paulo nada ouviram, somente Paulo que ouviu, e viu então aquela grande luz também. A partir disso, então, ele ficou cego, né, durante 3 dias. Ele foi levado, então, para uma casa, e ali, então, ele ficou cego durante esses 3 dias após essa aparição de Jesus. Aqui podemos, talvez, aí ter também uma referência para com quando Jesus ficou, então, 3 dias na sepultura, antes, então, de ele também ressuscitar. Depois disso, então, ele passou a ensinar agora entre os judeus, né, e também entre os gentios. E ele falava, então, a respeito de Jesus. Agora, Paulo, então, havia se convertido, ou seja, o Espírito Santo converteu ele a partir dessa aparição do Salvador Jesus. Mas sabemos também que, num primeiro momento, Paulo tinha causado, assim, muito mal aos cristãos, e quando ele começou agora a falar de Jesus, num primeiro momento, para os cristãos, principalmente, para os judeus, na sua maioria, eles ficaram desconfiados de Paulo, porque eles conheciam Paulo como sendo um perseguidor, uma pessoa que levava as pessoas à prisão, que julgava. Por exemplo, Paulo provavelmente estava junto no martírio de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã, já no Novo Testamento. Paulo provavelmente viu as pessoas apedrejarem Estevão. E então as pessoas conheciam Paulo, principalmente os cristãos. E agora ele vem falando de Jesus, dizendo que esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. Então eles ficaram do começo um pouco receosos, com medo. Mas isso acabou então passando com o tempo, porque Paulo então aí provou que ele havia agora vindo justamente para anunciar a vinda do Salvador Jesus. Assim, ele começa agora então a sua primeira viagem missionária, das 4 que Paulo fez. A primeira viagem de Paulo durou cerca de, ou aproximadamente, 1 ano e meio. Pode ser talvez um pouquinho menos, quem sabe 1 ano e 2 meses, talvez, mas de acordo com os relatos bíblicos, com fontes históricas, nós chegamos então aí aproximadamente que essa viagem durou 1 ano e meio. E dentro dessa viagem, Paulo então percorreu cerca de 2.540 quilômetros. Também precisamos lembrar de que naquela época isso era um trecho, um trajeto um tanto grande, um tanto extenso, porque naquela época nós não tínhamos transporte como hoje, como avião, por exemplo, como navios, ou quem sabe até carros. Mas naquela época tinha somente, o transporte era feito então com animais, né, cavalos, na sua maioria camelos, inclusive, que andavam relativamente devagar, e também, claro, a pé. Ou, se não, se precisava pelo mar, era feito, então, aí através de navio. Só que aí também, como não se tinha navios ainda a motor, né,
tinha que se depender do vento, das condições do clima. Então, uma viagem, por exemplo, para você atravessar aí um mar ou um lago, por exemplo, o Lago de Genezaré, ele poderia ser muito rápido se o vento fosse favorável. Agora, se o vento não ajudasse, quem sabe essa travessia podia levar um dia inteiro ou até mais, onde, quem sabe, em algumas horas você fazia esse trajeto. Então, aqui Paulo percorre, então, mais de 2.500 quilômetros, e ele fez esse percurso tanto em terra como também por água. Vejam, o itinerário que Paulo fez nessa sua primeira viagem missionária, ela começa então em Antioquia da Síria. E aí ele vai fazer uma viagem por terra até Salamina. Esse então é o primeiro trajeto de Paulo, ele faz por terra. Depois que ele para em Salamina e ele prega ali, ele anuncia ali aos cristãos essa mensagem de Jesus, agora que ele também estava crendo, ele vai sair então de Salamina e ele vai ir por água, pelo barco, ele vai chegar até Pafos. Depois de Pafos, ele vai de novo por terra até Perge, quando lá também agora ele vai ensinar então sobre esse novo Jesus, esse Messias. De Perge, ele vai de novo de barco até a Pisídia, de Pisídia também por água até Icônio, de Icônio também por água ele vai até Listra, e de Listra também ele vai por água até a cidade de Derbe. Então, essas foram as cidades que Paulo percorreu na sua primeira viagem missionária. Começou em Antioquia, Salamina, Pafos, Perge, Pisídia, Icônio, Listra e termina então em Derbe. Conforme Paulo ia chegando nas cidades, ele ia então falando com as pessoas na própria rua ou na praça, e em alguns momentos, por exemplo, eles levavam ele então até a sinagoga, onde então ele então ali ensinava a respeito do Antigo Testamento, quem ele era, como ele conheceu o Antigo Testamento, essa lei de Deus, e como isso agora se manifestou na pessoa de Jesus. E aí temos aí um pequeno resumo dessa primeira viagem missionária de Paulo. Ela vai aparecer em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 13, até o capítulo 14, o verso de número 28. Então, vamos ter aí 2 capítulos que vão nos falar, basicamente, dessa primeira viagem missionária. Os irmãos vão perceber que no texto bíblico temos aí 2 capítulos somente, que nos falam de uma viagem de mais de 2.500 quilômetros. Em 2 capítulos, são relatados a história de aproximadamente 1 ano e meio. Então, claro, nós sabemos, e o próprio texto bíblico nos fala de que não se pode, ou naquela época não se pôde, fazer o relato minucioso ou com muitos detalhes de tudo o que aconteceu. Tanto é que eles vão dizer de que se fossem registrar todos os milagres de Jesus, nós não teríamos livro suficiente para registrar tudo o que Jesus fez. E isso basicamente em 3 anos de ministério. Assim, muito mais também aqui a viagem de Paulo. Então, quando lermos aí, e até trago aí o convite para lermos Atos capítulo 13 e também o capítulo 14, que vai nos falar dessa viagem aí, da primeira viagem de Paulo. Mas precisamos ter em mente que em 2 capítulos temos aí 1 ano e meio de viagem, de tempo, e ao mesmo tempo vamos ter aí mais de 2.500 quilômetros percorridos. Essa história, na verdade, ela aconteceu por volta do ano 47 a 49, depois de Jesus. Então, mais ou menos essa é a data da primeira viagem missionária, então, de Paulo, entre 47 a 49. Ele foi acompanhado por Barnabé e, ao mesmo tempo, também por João Marcos, num outro momento, por João, ou também por Marcos, do qual, então, num determinado momento, eles vão se desentender e depois, então, cada um vai seguir para um lado. Mas o interessante é que Paulo sempre tinha um companheiro de viagem. Ele sempre viajava acompanhado de alguém, de um outro cristão, né? E os principais destinos, então, de Paulo eram, então, Chipre e a atual Turquia. Ali, então, na verdade, se deu como, assim, os pontos principais ou cruciais, então, dessa viagem de Paulo aí, quando ele, então, prega aí o Evangelho de Jesus na sua primeira viagem.
Terminada essa primeira viagem, temos aí a segunda viagem de Paulo, e essa então dura aí agora então aproximadamente um pouco mais, perto de 2 anos e meio. Então temos 1 ano a mais de Paulo nessa sua viagem. E aí, claro, muitos teólogos e também a própria arqueologia e os estudiosos bíblicos, historiadores, eles vão nos dizer de que Paulo aproveitou e passou em outros lugares, onde ele já tinha ido na primeira viagem, e ali, então, ele acabou ensinando por mais tempo, ele acabou argumentando mais com aquelas pessoas, fortalecendo elas na fé e trazendo mais detalhes da obra de Jesus a respeito, então, aí da salvação. E por isso, talvez, essa viagem levou, então, a segunda viagem de Paulo, leva, então, aí 2 anos e meio. E nessa viagem, ele percorreu uma quilometragem muito maior, e ele chegou a completar aí perto de 4.900 quilômetros. Nessa segunda viagem, Paulo faz uma viagem de quase 5.000 quilômetros. Então, Paulo percorreu uma região muito longa, muito distante. E aí, talvez também por isso, essa viagem levou aí um pouco mais de tempo. O itinerário dela, ele começa de novo, então, em Antioquia, né, onde ele havia começado na sua primeira viagem missionária. Ele vai por terra, então, até Tarso, que era, na verdade, a cidade natal de Paulo. De Tarso, ele vai até Derbe, onde ele já havia passado na primeira vez. Também, ainda por terra, ele vai até Listra, onde ele também estava na primeira vez. De Listra, ele vai até Icônio, também viajando por terra. E também, depois de Icônio, ele vai a Antioquia da Pisídia, que é uma outra Antioquia, não aquela onde ele começou. Agora aqui é a Antioquia da Pisídia. E agora, então, depois dessa Antioquia da Pisídia, ele vai por terra e água, ele vai até Troade. Troade é uma cidade muito famosa, muito conhecida dentro do relato bíblico, né? Quando Paulo vai dizer, então, atracamos em Troade, e ali, então, ele passou, então, a ensinar também. Depois de Troade, por água ainda e também por terra, ele vai até Filipos, onde depois ele escreve a carta aos Filipenses. De Filipos, ele vai também para Tessalônica, onde ele vai escrever depois a carta para eles aos Tessalonicenses. Então, no primeiro momento, Paulo visita essas cidades e ele vai adiante. E ali fica um grupo de cristãos. Quando ele está num outro lugar, algumas pessoas trazem informação para Paulo de que aquela igreja está passando por alguma dificuldade, alguma briga, algum desentendimento, alguma questão doutrinária que eles não entendiam bem, como, por exemplo, a ressurreição, que era algo novo agora a partir de Jesus, né, um grande desafio. Paulo vai pregar isso em Atenas depois, as pessoas vão dizer, mas como que a pessoa vai ressuscitar? E então Paulo vai escrever então essa carta. Ele está num determinado lugar, escreve a carta e essa pessoa leva essa carta até aquele lugar, como por exemplo aqui Filipos e Tessalônica. De Tessalônica ele vai por terra até Bereia e de Bereia de novo ele vai por terra até Atenas. E ali Atenas sabemos que foi em Roma já, né? Foi uma das grandes cidades então onde Paulo pregou, principalmente aos gentios, aquelas pessoas que não eram cristãs. Vamos ter ali em Atos, por exemplo, o grande sermão que ele fez no Areópago de Atenas, quando ali ele discutiu com aqueles filósofos, né, os epicureus e os estoicos, e então Paulo ali aborda, quando ele vai caminhar ali dentro de Roma, ele vai ver então aquela multidão de altares, aquela cidade pagã que era Roma. Havia praticamente um altar para cada tipo de Deus ali, e então vai, em determinado momento, Paulo vai achar um altar com o título Ao Deus Desconhecido, e ali ele aproveita a oportunidade e fala então sobre Jesus aos moradores de Atenas, que era lá então em Roma. Depois, por terra, ele vai até Corinto, de Corinto ele vai por água até a cidade de Éfeso, quando ele depois vai escrever a carta aos Efésios. De Efésios, ele vai por água, de novo, com barco, né? Um navio, até Cesareia. De Cesareia, ele vai por terra até Jerusalém, quando então ali os discípulos agora marcam uma assembleia, né? Um primeiro concílio da igreja cristã, Paulo está junto,
e ali eles falam a respeito, então, quando Pedro vai tomar a palavra, e eles vão falar a respeito da circuncisão, porque isso era algo agora que estava mudando dentro da igreja cristã. Os judeus do Antigo Testamento eram circuncidados, e como Jesus cumpriu a lei, não havia necessidade de circuncidar os novos convertidos, inclusive judeus. E alguns fizeram a pergunta: devemos ou não circuncidar? E esse era um problema que estava acontecendo dentro da igreja da época, porque uns precisavam, queriam que fossem circuncidados, e outros diziam que não tinha necessidade. Então, em Jerusalém, agora temos aí o primeiro concílio da igreja cristã em Jerusalém. De Jerusalém ele vai por terra até Samaria, de Samaria de novo por terra até Antioquia, onde ele então começou a sua viagem. Então Paulo assim termina a sua viagem onde ele começou. Ele faz um itinerário e aí depois ele acaba voltando por esse itinerário até a cidade onde ele havia começado. Isso então dentro também da sua segunda viagem missionária. Algumas curiosidades que temos aqui para trazer. Primeiro é que quando Jesus estava em seu ministério, Paulo tinha aproximadamente 27 anos. E aí, claro, nós também precisamos lembrar de que Paulo nunca encontrou Jesus pessoalmente em vida durante o ministério de Jesus. Mesmo que Paulo tinha 27 anos, Jesus tinha aproximadamente... Ele começou o seu ministério aos 30 anos. Jesus era talvez por volta de 3 anos mais velho do que Paulo, e Jesus morreu então aos 33, e Paulo vai morrer então lá bem mais adiante depois, né, perto aí dos seus 60 ou talvez até 90 anos, né? Mas talvez não bem isso, por volta aí entre dos 60 até 80 anos, como dizem aí os historiadores. E aí, ele nunca conheceu, então, Jesus, ou ele nunca se encontrou com Jesus pessoalmente, somente depois, quando, então, ele está indo a Damasco, e aí, então, Jesus aparece para ele, e ele, então, ele é convertido. Uma segunda curiosidade é que Paulo geralmente viajava na companhia de alguém, como falamos antes, muitas vezes com Barnabé, muitas vezes com João Marcos, e também ainda com outros personagens, né, que aparecem aí no texto bíblico, que provavelmente Paulo, então, viajava. Isso não era, assim, algo novo, isso era bem comum entre aquelas pessoas naquela época sempre viajarem juntas, ou com mais uma pessoa. Assim também vamos ver os discípulos, na sua grande maioria, Jesus até vai dizer no Evangelho que ele vai enviar os discípulos de 2 em 2, para que um ajudasse o outro em alguma dificuldade que poderia acontecer, ou na própria fala, lembrar, de repente, de um fato que precisava ser dito, ou até literalmente nas questões físicas, né? Quando uma pessoa, de repente, adoecia, a outra podia ajudar ela, essa pessoa não ficava totalmente sozinha numa viagem. Lembrando que naquela época os recursos da medicina não eram tão adiantados ou tão avançados como hoje. Então, Paulo também praticamente sempre viajou na companhia de alguém. Uma terceira curiosidade é que muitas vezes Paulo teve que fugir, porque as pessoas então não queriam ouvir ou aceitar a pregação dele. Isso aqui nos chama atenção. Talvez poderíamos pensar assim, nossa, as pessoas não queriam ouvir Paulo, não queriam ouvir Jesus. Na verdade, Jesus estava sendo conhecido agora, na época de Paulo, em outros lugares. Porque Paulo, então, faz essa sua viagem, ele vai longe, por exemplo, ele vai até Roma. Provavelmente Jesus não foi até Roma, porque Jesus ficou ali nas imediações ali de Jerusalém, Belém, né, ali Corinto, naquelas regiões ali. E Paulo, então, quando ele fez essa viagem, ele atravessa, na verdade, praticamente o mundo daquela época, né, e ele vai até Roma. E lá ele agora fala desse Jesus, e isso para eles lá é tudo novidade. Quem é esse Jesus? Né? Exceto aqueles cristãos que após o Pentecostes, que estavam em Jerusalém, voltaram agora então para Roma, para aqueles lugares, e levaram junto essa fé. E agora Paulo então se encontra com essas pessoas e essa igreja então começa a crescer. Então essa doutrina de Jesus ela é relativamente nova. Ela se dá a conhecer somente após o Pentecostes, porque os judeus
vieram de Roma e de outros lugares até Jerusalém, como era costume, uma vez por ano, comemoraram a Páscoa, ficaram sabendo de Jesus, houve o Pentecostes e então eles voltaram e levaram essa mensagem com eles. E agora Paulo então encontra eles e continua explicando mais sobre Jesus. E aí essas pessoas, na sua grande maioria, né, aqueles que ainda estavam ouvindo falar de Jesus agora, para eles era uma doutrina nova. E aí, na verdade, eles achavam que Paulo estava mentindo ou inventando aí alguma outra filosofia. Até o texto vai nos mostrar que alguns vão pedir para Paulo: que doutrina nova é essa que você traz? Né? Ou seja, isso era desconhecido para as pessoas, inclusive a ressurreição. Né? E aí Paulo vai argumentar com essas pessoas, vai falar de Jesus, mas alguns radicais não vão aceitar e vão perseguir Paulo. Tanto é que ele vai várias vezes ir para a prisão, e ele vai acabar sendo julgado, vai ser levado a Roma na sua 4ª viagem, queremos ver isso numa outra oportunidade, quando ele é julgado e depois então ele é decapitado. Então Paulo, durante as suas 2 viagens missionárias e nas outras também, ele teve que fugir várias vezes para não ser preso, para não ser apedrejado e também para não ser morto. E vamos ver ainda numa 4ª curiosidade, de que nessas viagens, Paulo, então, forma a maioria das congregações, para quem depois, então, ele vai escrever suas cartas, como Corinto, Éfeso, Filipenses, entre outras. Como também ele vai escrever para alguns personagens, como já falamos antes, para Timóteo, para também Tito, para também ele vai escrever para Filemon, que são cartas que nós temos, ou epístolas, no Novo Testamento, que nós conhecemos que são aí de autoria do próprio apóstolo Paulo. O que podemos aprender com Paulo, então, nessas 2 viagens missionárias? Nosso tempo já está chegando ao seu final aqui. Primeiro, o sofrimento e as dificuldades fazem parte do chamado para seguir Jesus. E aqui, irmãos, quero trazer, assim como Paulo foi perseguido por pessoas, foi colocado na cadeia, na prisão, e acabou sendo morto por ser um cristão, não se assustem quando hoje ainda também pessoas que falam a verdade, que falam de Jesus, vão ser perseguidas, muitas vezes vão ser zombadas, muitas vezes não vão ser tidas como pessoas certas ou corretas, porque a sociedade, o mundo vive, na verdade, com uma outra filosofia de vida. Aproveitar o mundo aqui, a riqueza, o poder, que é o que nós devemos então fazer. Jesus, por sua vez, vai olhar já numa outra direção. Ele vai dizer que as coisas aqui do mundo são passageiras e de que as verdadeiras são aquelas que nos aguardam na vida eterna. Por isso, muitas pessoas ainda hoje não vão aceitar Jesus. E provavelmente nós também conhecemos pessoas que não acreditam em Jesus, pessoas que preferem acreditar em outros deuses, pessoas que acreditam em outras seitas, a mais do que Jesus, e acabam deixando Jesus, então, de lado, como, na verdade, na própria época do apóstolo Paulo também, muitas pessoas rejeitaram, então, a pregação. E Paulo sempre terminava dizendo: felizes são aqueles que ouvem a palavra, aceitam ela e guardam ela no seu coração, porque esses então terão aí a salvação e também a vida eterna. Um outro grande exemplo é que sempre devemos examinar as Escrituras, como Paulo também, quando ele pregava, quando ele então ensina também depois na igreja, as pessoas a examinarem as Escrituras, porque muitas vezes pode ter muito ensino que não é fundamentado, que não é bíblico. E isso também se dá ainda nos dias de hoje. Então, Paulo também aqui nos traz um aprendizado de que nós devemos sempre voltar para o texto bíblico. Não acreditar somente naquilo que as pessoas nos dizem, naquilo que as pessoas falam, ou principalmente naquilo que as pessoas acham que é a verdade, ou aquilo que as pessoas acham que é o correto. O que é o correto e o que é a verdade é o que está nas Escrituras, o que está na Bíblia. Então, Paulo aqui também nos traz essa lembrança de que é muito importante sempre recorrermos ao texto bíblico. Muito cuidado com o que se ensina hoje,
Muito cuidado com o que se prega hoje. Muito cuidado com o que se fala de Jesus hoje. Nem sempre, e talvez na maioria das vezes, não é verdade. Por exemplo, temos a teologia da prosperidade sendo pregada hoje aos 4 ventos. Em nenhum momento Jesus pregou a prosperidade. Pelo contrário, ele vai dizer, sejam felizes com o que vocês têm. Não coloquem o coração de vocês nos bens, no dinheiro. Se você tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Dá um copo de água para quem não tem. Ou seja, Jesus vai falar para pessoas, para os cristãos, serem pessoas simples, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, não pessoas que correm atrás do dinheiro, do futuro, pessoas que correm atrás do poder, como hoje muitas vezes acontece e vimos na nossa sociedade, e muitas vezes ainda se diz no final, é que Deus ensina assim. Não, Deus não ensina isso. Por isso, então, Paulo também nos ensina hoje a recorrer ao texto bíblico, olhar para as Escrituras, e, de fato, ali está a verdade baseada na palavra de Deus, para sabermos que, pela fé, nós somos salvos a partir da pessoa de Jesus. E ainda um terceiro, a palavra de Deus deve ser sempre apresentada de forma simples e clara. Não complicar, para que as pessoas entendam aquilo que você está falando. Assim também é o texto bíblico. Histórias são nos contadas na Bíblia para que nós olhemos para essas histórias e aprendemos quem é Jesus. Não precisamos buscar ou ter uma linguagem rebuscada, um vocabulário grande e, quem sabe, complicado e difícil para muitas pessoas. Quando nós, por exemplo, falamos da doxologia de Deus, podemos simplesmente dizer de que Deus é um Deus triuno. Isso é uma doxologia. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Quando podemos, quem sabe, falar da dicotomia de Jesus Cristo para as pessoas. Não precisamos, quem sabe, usar essa palavra, podemos dizer de que Jesus tinha 2 naturezas. As pessoas vão entender isso de um jeito muito mais claro. Ou seja, Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso é, na verdade, nada mais do que a dicotomia de Cristo. São duas naturezas, a divina e a humana. Então, basta dizermos a natureza divina e a natureza humana. Quando Jesus usava a natureza divina, ele então fazia os seus milagres, curava pessoas, andava por cima das águas. Quando Jesus era simplesmente homem, ele usava essa natureza humana, ele chorava sobre Jerusalém. Ele, na verdade, se alimentava junto com os discípulos, comendo pão e peixe para matar a sua fome, porque ele também era verdadeiro homem. Então, usar a linguagem bíblica numa linguagem acessível, numa linguagem que as pessoas compreendam. E isso no nosso dia a dia. Assim, não precisamos ter aí um dicionário para explicar o que cada palavra significa, mas falar que nem Paulo. Quando Paulo estava diante do Areópago, lá em Atenas, falava para os filósofos, ele usou um determinado discurso, ele usava umas determinadas palavras, palavras de eruditos, palavras de pessoas estudadas. Mas quando Paulo falava com aquele grupo de pescadores, em algumas vezes, até muitas vezes, eram analfabetos, Paulo usava literalmente a linguagem que eles entendiam, que era clara para eles. Porque não havia necessidade de Paulo usar uma palavra que eles não iam entender. Isso não ia fazer sentido na vida deles. Assim também ainda hoje. Sempre que falarmos de Jesus, usarmos palavras simples, palavras claras, mesmo quando estudamos a sua palavra, trazer isso com palavras que sejam acessíveis às pessoas, para que elas entendam a mensagem de Jesus, possam compreender essa mensagem de Jesus e, o mais importante, crer neles, crer nessa mensagem e levar essa mensagem até outras pessoas, para que outros também venham, então, a crer nessa mensagem que traz uma mensagem de perdão, vida e também de salvação. Assim, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, quando abordamos aqui um pouquinho, rapidamente, da vida do apóstolo Paulo, começando com Saulo, quem ele era, a sua conversão, e então entramos aí
no nosso estudo propriamente, que foi a primeira e a segunda viagem missionária. Falamos um pouco do itinerário que Paulo fez e também como Paulo usou essa linguagem, e claro que nós aprendemos então dessas viagens missionárias do apóstolo Paulo. E também te convido para a semana que vem, terça-feira, a partir das 20 horas, em mais um estudo bíblico do grupo de oração. Queremos falar um pouquinho sobre a terceira e a quarta viagem missionária de Paulo. Falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo, seu itinerário, e a quarta e última viagem de Paulo, e também aí a sua morte no final, finalizando assim o seu ministério também, um dos grandes, e talvez poderíamos dizer um dos maiores apóstolos que o Novo Testamento já teve aí junto com os discípulos de Jesus. Claro, sempre Jesus, né, como Filho de Deus, está sempre muito acima, então, aí dos discípulos e também, inclusive, do apóstolo Paulo e também, claro, acima de qualquer um de nós. Mas quando falamos em pessoas que anunciavam o evangelho, Paulo aqui com certeza também é uma referência para nós. Antes de orarmos, quero convidá-los a ouvirmos uma canção. E se você gostaria de trazer o seu pedido ou também o agradecimento, pode deixá-lo aqui nos comentários e logo a seguir, então, queremos também orar por você ou também agradecer a Deus por aquilo que você quer dizer muito obrigado, por aquilo que Deus lhe concedeu, aquele pedido que Deus lhe atendeu. Ou também levar, claro, as nossas preocupações e ansiedades até o nosso Deus. Quero convidá-los para ouvirmos uma canção que fala sobre oração, e essa oração, então, nos prepara para... Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Antes de orarmos, quero chamar bem-vindos aqueles que estão aqui conosco nesta noite. Está aqui Rei Spunner, boa noite, Irvino, pastor Irvino, e a todos os irmãos em Cristo, obrigado. Também está aqui Esther Arndt, boa noite, abençoado estudo para todos nós, ela que fala de lá do Rio Grande do Sul, obrigado pela presença. Paulo Kovalik também está aqui assistindo, aqui pertinho de São José dos Pinhais. Pedro Batista também está aqui conosco, deixa o seu boa noite. Olá, Pedro, um abraço. Também está aqui Cleonice Maier, boa noite, pastor, peço oração agradecendo a Deus pelo aniversário da Vanessa Ferreira, no dia 30 de setembro. Vamos incluí-la, então, na nossa oração logo mais. Obrigado. Anselmo Yurke, boa noite, a paz do Senhor Deus. Amém, Anselmo, obrigado pela companhia. Nelma Zager também traz o seu boa noite. Edith Sezepansky, um abraço a todos. Ieda Neiver também traz o seu boa noite, está aqui conosco. Iruni Gobel deseja boa noite também a todos. Doris, nossa amiga, também está aqui, obrigado. Renita Cardoso, ela fala de Entre Rios do Sul, Rio Grande do Sul. Obrigado também pela companhia. Wanda Gush, boa noite, pastor, e a todos, bom estudo, é o desejo dela. Manuel da Silva também está aqui, traz o seu boa noite, obrigado, Manuel.
Almir Pesque traz aqui um pedido para orarmos pelo Davi Lopes, Davi Rupel Lopes, está internado, então, fazendo quimioterapia em Curitiba. Queremos orar por ele logo a seguir também. Valdemiro Riedel, boa noite, que Deus nos abençoe, é o desejo dele. Nilka Ruppel, boa noite a todos. Carmelita Kronbauer também traz o seu boa noite. Olá, obrigado pela companhia. Edina Stelle, boa noite, sempre acompanhando com meus filhos, Benício e Gael. Olha aí, que legal. Vilma Taques, boa noite a todos, é o desejo dela. Cíntia Silva também está aqui conosco e traz o seu boa noite. Edio Conrad, boa noite, é o desejo dele. Obrigado, amigo, pela companhia. Obrigado por estar aqui conosco. Sueli Silveira, boa noite, pastor, é o desejo dela. Renata Green, boa noite, pastor Ervino, amém. Ela que fala de Porto Alegre, né, lá do Rio Grande do Sul, capital do Rio Grande do Sul. Obrigado, Renata, pela companhia, um abraço. Rose Linson, boa noite, pastor, Deus abençoe o senhor e a sua família, amém. Obrigado, Rose, sempre pelo carinho. Laura Pedroso, peço oração para a Lucimara, que fez cirurgia ontem, olha aí, queremos orar por ela logo a seguir, obrigado pelo pedido. Também está aqui conosco Elvira Heineken, boa noite, é o desejo dela, ela fala de Santa Catarina. Márcia Margraf também traz o seu boa noite. Lindamir Ripka, boa noite, que Deus abençoe a todos. Graciele Reineck também traz o seu boa noite, obrigado. Osvaldo Yenke, boa noite, pastor Ervino, Deus abençoe o estudo. Osvaldo, Leila e Leonardo assistindo, olha aí, obrigado pela companhia. Vilma Aidan, boa noite a todos. Estudo maravilhoso, nos trazendo um conhecimento profundo sobre o apóstolo Paulo, amém. Um grande apóstolo, com certeza, né? Ladi Crick também está aqui, boa noite, assistindo de Erechim, lá do Rio Grande do Sul, olha aí. Logo a seguir, queremos também orar pela senhora. Já oramos na vez passada pela sua saúde e continuamos orando, Ladi. Obrigado, boas melhoras. Carmelita Kronbauer assistindo com o marido Max. Olha aí, que legal, obrigado. Paulo Schreiber também está aqui. Boa noite, reverendo, é o desejo dele, né? Abraços, que Deus abençoe sempre, amém. Obrigado, Paulo. Paulo, um grande amigo, sempre está aqui conosco também, acompanhando o estudo. João Carcine, boa noite. Muito bom conhecer um pouco mais da nossa história. Deus nos deu a fé em Cristo. Amém. Verdade, olha aí. Muito bem lembrado. Carmelita Kronbauer, oração em agradecimento pela melhora da minha filha Carla. Olha aí, vamos orar por ela. Então, agradecer, né? Pela melhora da Carla. Queremos orar, então, agradecendo. Obrigado. Marcos Eurich, boa noite. É o desejo dele, também está aqui. Rose, boa noite a todos. Peço que Deus inclua a minha família. Obrigado, Rose. Vamos orar por ti também, sim. Ieda Neiver, obrigado pelas mensagens diárias, aquela que mandamos sempre, todos os dias, na parte da manhã, né? Hoje tivemos aí um pequeno problema com a internet e a nossa oração, então, foi mandada um pouquinho mais tarde, a oração e também a mensagem, mas depois conseguimos encaminhar ela também. Obrigado, Ieda. Neuci Schmidt também está aqui, ela fala do Rio Grande do Sul, também está aqui o João, ele está dizendo que ele acompanha o estudo de Gravataí, no Rio Grande do Sul, olha aí. Obrigado, Gravataí, aí bem pertinho de Porto Alegre, conheço a cidade aí. Daqui uns dias estaremos aí em São Leopoldo, no conselho diretor da nossa igreja. E também está aqui Marinéia Ferreira, boa noite a todos, é o desejo dela. Queridos irmãos, queremos orar então pelo Davi Rupel Lopes, que está fazendo quimioterapia, pela recuperação e também pela saúde de Ladi Crick, que já oramos na semana passada, que estava enferma, queremos continuar orando. Orar também por Amanda Leopoldina, que Deus assim aguarde também na recuperação, pela saúde e também pela família de João, pela recuperação de Araci Schneider,
Também a quem está com depressão, Tatiana e Johanna, queremos orar que Deus assim as guarde. Pela saúde de Sandra Stadler e também pela cirurgia de hoje de Lucimara, que Deus assim acompanhe aí também ela na sua recuperação. Queremos pedir também por todos aqueles que estão na prisão, todos aqueles jovens, né, que estão aprisionados, né, e por alguma coisa que cometeram ou também não, né, muitas vezes muitas pessoas inocentes aí, né, aprisionadas, e queremos orar então pelos familiares destes aprisionados, que Deus assim guarde a todos, conforte o coração de cada um deles, e tudo ao tempo de Deus então também é resolvido. Queremos agradecer a Deus pelo aniversário de Vanessa Ferreira no dia 30 de setembro, e também pelas melhoras da Carla, né, filha da dona Kronbauer. Queremos orar então dizendo assim: gracioso Deus e Pai, levamos a Ti estes enfermos que aqui citamos, bem também, Senhor, todos aqueles que estão hospitalizados, acamados, em cadeiras de roda, aqueles que estão nos asilos, aqueles que estão em casas de recuperação, enfim, todos que passam por alguma enfermidade em sua vida. Olhe, Senhor Deus, com carinho, dê a eles a paz, que só Tu podes lhes conceder. E a teu tempo, se assim também for de tua vontade, restabeleça a saúde de cada um deles, para que possam de novo estar junto dos seus, desfrutando aí da nova saúde que tu lhes concedes. Guarde, Senhor, médicos e enfermeiros, também abençoa os hospitais, para que possam cuidar sempre destes enfermos que lá estão. Guarde, Senhor Deus, todas as famílias, para que marido e mulher possam se amar, se perdoar mutuamente, e os filhos assim também honrar e respeitarem seus pais. Guarde nossas autoridades, tanto do nosso país, do estado e também do nosso município, como as Forças Armadas, para que possam proteger a nossa pátria e que na nossa pátria sejamos abençoados com autoridades que trabalhem sempre pelo bem do povo. Guarde, Senhor Deus, também a nossa pátria, para que o campo possa produzir o seu alimento, bem como também a indústria. Abençoa o nosso trabalho, a nossa família, dá-nos uma noite de descanso e olha por todos aqueles que te agradecem, que comemoraram mais um ano de vida e também que agora possam desfrutar aqueles que novamente têm a sua saúde restabelecida pela tua graça e misericórdia. Acompanha-nos, Senhor, numa noite de descanso e amanhã, quando voltarmos novamente aos nossos afazeres. É o que te pedimos em teu nome, Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Ainda antes de nos despedirmos, quero convidá-los para a semana que vem, terça-feira, a partir das 20 horas, acompanharem mais um estudo bíblico, quando queremos falar da terceira e da quarta e última viagem missionária de Paulo, bem como também a morte de Paulo, né, deste grande apóstolo, como foi aí o final de sua vida. E também, se você gostaria de receber uma mensagem, deixe o seu número do WhatsApp nos comentários e diariamente lhe encaminharemos aí uma mensagem, como também uma oração. E também sempre sábado à noite, nós temos o nosso culto online, transmitido aqui ao vivo também por esse mesmo endereço, por essa mesma página. Assim nos despedimos com a bênção de Deus e dizemos assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus guarde a todos numa abençoada noite de descanso e também no dia de amanhã, quando cada um de novo de nós voltamos aí aos nossos afazeres. Nós despedimos com mais uma canção que também traz aí a palavra do nosso Deus, que fala também aí da vida de Paulo. Um abraço a todos. Infiel foi a resposta do meu amor. A ignorância fechou os meus olhos. Não te conhecia.
desceu do céu. Se fez um comigo e ao te olhar fui semelhança. Se o meu coração quebrantado é tudo que você quer, eu estou aqui, rendido pela tua graça, alcançado pelo teu amor. Eu não suporto o peso da tua glória. Se o meu coração quebrantado é tudo que você quer, eu estou aqui, rendido pela tua graça, alcançado pelo teu amor. Eu não suporto o peso da tua glória. O amor veio me ensinar o amor. O amor veio me ensinar o amor. O amor veio me ensinar o amor. E não há nenhum outro, e não há nenhum outro. O amor veio me ensinar o amor. O amor veio me ensinar o amor. O amor veio me ensinar o amor. E não há nenhum outro, e não há nenhum outro. Mas ele veio, o eterno desceu do céu. Se fez um comigo e ao te olhar